Palmeiras! E o estagiário do Nação Alviverde começa esse giro aqui com informações importantes do que está acontecendo lá dentro do Palmeiras. Só hoje temos tudo sobre o Anderson Barros, o porquê o Felipe Melo apareceu lá de última hora e tudo envolvendo o Allianz Parque, que virou a vítima da vez. 5/3/2024. Foi daí que começou o desastre na Sociedade Esportiva Palmeiras. Cícero de Souza, o ex-gerente de futebol, é tratado lá dentro como um dos principais responsáveis pela fase campeã do clube. A partir do momento que o profissional escolheu ir para a CBF, as coisas no clube não funcionaram mais do jeito certo. E segundo as informações que circulam entre os setoristas, confirmam que a Leila Pereira, desde a mudança do novo presidente da CBF, tenta de alguma forma achar alguma brecha para trazer de volta o profissional para cá. Ele, que é um dos seus homens de confiança, teria um papel importante nessa nova reconstrução do Palmeiras até o final da sua gestão. E depois que surgiram notícias que o Dorival, quando chegou no Corinthians, tentou de todas as formas levar o Cícero, a Leila Pereira fez questão de oferecer no meio dessa proposta um cargo acima do que ele tinha aqui. Ou seja, o medo de perder um profissional à altura para o seu maior rival está fazendo a mandatária tomar decisões que ela não costumava fazer no seu primeiro mandato. E a expectativa é que nesses próximos dias seja intensificado as negociações pelo Cícero e poderemos ver uma grande reviravolta até o final desse mês. Será que o ex-gerente de futebol vai voltar aqui para arrumar essa casa? Eu torço para que sim. E vocês? Comentem aí. E a notícia de agora é muito grave e envolve os bastidores do Palmeiras. O conselho do clube vive na base do medo e a preocupação do momento não está nem na saída do Abel Ferreira, mas sim nas tomadas de decisões que a diretoria tomará nesses próximos meses. E até aqui, pelos poucos detalhes que estão chegando, o nome que agrada muito à oposição se chama Vojvoda. O técnico argentino que acabou de deixar o Fortaleza está no aguardo de uma nova proposta e de um projeto ambicioso para sua carreira. E a notícia por si só é boa, né? Mas agora eu vou falar a parte grave do assunto. Boatos que circulam lá dentro confirmam que a diretoria supostamente está fazendo aquele velho joguinho nos bastidores. Se a oposição pede um nome, eles vão atrás do outro nome. Ou seja, se a oposição quer o Vojvoda para assumir a vaga do Abel Ferreira em caso de saída, a diretoria fará questão de escolher uma outra opção. E isso é muito delicado. Tem que ser apurado lá dentro da melhor forma e, se caso for comprovado, que os responsáveis sejam punidos, porque o Palmeiras não tem espaço para esse tipo de vexame. Quer dizer então que a oposição não tem palavra lá dentro. É um clube que adota só as suas escolhas. E todo esse assunto não é por conta da eliminação, não. Essas informações vêm surgindo desde o começo do ano, quando o clube escolheu seguir com as contratações de jogadores da MLS. E talvez se tivessem escutados lá no começo, não teriam desperdiçado tanta grana assim. E o Paulinho e Vitor Roque também fazem parte dessa lista que a oposição fez questão de ser totalmente contra. E deixam aí a sua análise sobre o que acharam desse assunto. Para vocês, a Leila está certa ou está errada nas tomadas de decisões? Será que tirar o espaço do conselho é a melhor maneira de comandar um clube? Comentem aí. Lembrando que o Galhote não fazia isso na sua época, viu? E parece que foi tudo de caso pensado, né? Mas o Vanderlan, antes do jogo de ontem, havia sido notificado sobre a sua ida para o RB Bragantino. O jogador que perdeu espaço para o Arthur do Sub-20 nos treinos resolveu facilitar a sua ida para um novo destino. Agora o próximo passo do Palmeiras é definir o destino do Rafael Veiga, que nesses últimos dias recebeu sondagens do mundo árabe, da MLS e também de um clube da Europa que até agora não foram revelados. E muitos estão colocando tudo isso como uma cortina de fumaça para acalmar os ânimos. Mas desde o começo do ano que as notícias correm, que se dependesse da Leila, o Rafael Veiga já tinha sido vendido há muito tempo. O jogador, além de não estar jogando nada, está tirando espaço do Palmeiras contratar um novo camisa 10 no mercado da bola. Só vai chegar alguém para essa função com a saída ou dele ou do Maurício. Outro jogador que também vive a mesma situação é o Felipe Anderson. O Palmeiras não fará questão de segurá-lo por conta de todo o seu desempenho desde que chegou aqui.
Boatos confirmam que o Santos está interessado, mas até agora não chegou nada. E o último e mais certo de ter a sua facilitação de saída é o zagueiro Murilo. O jogador que mais uma vez deixou o Palmeiras na mão, vive o seu futuro incerto aqui. Tudo que a diretoria quer novamente é ver o Pedrinho BH aparecendo aqui e oferecendo a proposta que foi feita no começo do ano por ele. Dessa vez não haverá resistência e o jogador será vendido de qualquer jeito. Não dá mais para aguentar em mais um jogo decisivo, um desfalque de extrema importância. Se o Palmeiras hoje perdeu sua força defensiva e ofensiva com as bolas aéreas, muito se deve ao Murilo. E nas redes sociais, o ponto de vista da torcida é que se não fosse o Endrick em 2023 carregando aquele time, o Veiga já teria sido liberado há muito tempo. Foi por conta daquele título de Brasileirão que o jogador teve a sua permanência confirmada e agora continua se rastejando em cima do seu salário milionário. E torcedor, sejam criteriosos na sua análise e digam quais jogadores deveriam deixar o Palmeiras para agora. O Allianz Parque se tornou a vítima da vez. Nessa manhã de quinta-feira houve uma forte cobrança do Abel Ferreira, que após mais um vexame exigiu que o Palmeiras não jogue mais dentro da arena enquanto não houver a troca do gramado sintético. O treinador não discorda de que seu trabalho não está sendo bem feito, precisa melhorar muito, mas existe uma forte discussão interna onde garante que o Allianz Parque não fortalece nem um pouco o seu trabalho. Agora a diretoria está com uma bomba na mão, entre manter o Allianz Parque até o final do ano ou a Arena Barueri, que até aqui trouxe mais resultados expressivos para o nosso futebol e também nas arquibancadas com um apoio popular da torcida. E dentro do conselho já está vendo supostas insinuações que a W Torre fez tudo isso de caso pensado, para afastar o Palmeiras de lá e aumentar o número de shows. E tudo isso está atrelado na nova reforma de 10 milhões que o gramado sintético passará. O escorpião será tirado do bolso e sabemos que nesse mundo nada é de graça. Se eles vão pagar tudo isso, de algum lugar eles vão ter que tirar. O sumido apareceu. Anderson Barros, que há alguns meses não fazia questão de aparecer nas coletivas, resolveu dar as caras. E entre tantos absurdos que foram ditos pelo dirigente, a frase de que ninguém desaprendeu a fazer o que vinha sendo feito mexeu muito com os ânimos do torcedor nas redes sociais. A grande parte dos palmeirenses fizeram questão de lembrar o Barros que ele não foi o responsável pela montagem do elenco campeão. 90% dos títulos vieram através dos jogadores contratados na Era Matos e pelos jovens formados pelo JP Sampaio. Muitos estão associando essas declarações como uma afronta, uma forma de ironizar as críticas da torcida. Ninguém aqui é burro e sabe muito bem o que foi feito de 2020 para cá. Outra parte da coletiva que irritou muito as redes sociais foi quando ele disse que não esperava que o time não estaria pronto nessa fase do campeonato. Ou seja, ele não imaginava que as suas contratações magníficas não dariam resultado. E você aí, torcedor, avisou, né? Eu também avisei. E cá estamos nós lutando para a mudança no Palmeiras. Os protestos continuarão até o final e enquanto não houver a saída do diretor, a torcida não ficará em silêncio. E com o passar das horas, as verdades vão aparecendo, referente à presença do Felipe Melo no Allianz Parque. Do que recusou recentemente uma proposta de virar auxiliar técnico no clube, resolveu atender o pedido especial da diretoria, que praticamente implorou para ele incendiar o vestiário horas antes do jogo. E as últimas informações de bastidores confirmam que a diretoria, depois de gastar 500 milhões do bolso do Palmeiras, entraram em uma decisão de que contratar apenas jogadores jovens não dá certo. Eles rasgaram o dinheiro do Palmeiras. Coitados da diretoria, coitado do Barros. Consumiram 500 milhões do nosso bolso, tinham a certeza que daria certo e agora está dependendo de um ex-jogador do clube para motivar o vestiário. O mesmo jogador que foi jogado de escanteio, foi mandado embora porque era experiente demais, porque falava muito, porque cobrava muito dos jogadores. Quando o jogador é bom, não precisa de um mês, 2 meses e nem de um ano para se adaptar. E foram basicamente essas frases ditas por muitos, se referindo ao Danilo, que em 2 jogos com a camisa do Botafogo já decidiu.
Para quem colocava o volante como um bichado, jogador que não tem mais condições de manter a sua alta performance, quebraram a cara. E novamente a diretoria se arrependeu de não ter corrido atrás a tempo do camisa 5, que além de atuar como primeiro volante, sabe jogar com as bolas no pés, fazendo até a função de um camisa 10. E tudo que a gente precisava, ele poderia muito bem contribuir com seu bom futebol. Agora o Palmeiras segue no mercado da bola, correndo atrás de soluções imediatas que consigam assumir a responsabilidade que foram deixadas pelo Richard Rios. E eu me despeço aqui desse giro de notícias do Nação Alviverde, agradecendo a sua presença e pedindo para vocês deixarem os seus comentários e análises sobre o momento que o Verdão está passando. Amanhã estarei de volta com mais novidades do nosso amado Palestra. Tamo junto e até a próxima, meus amigos.